Ele é doutor em economia, né? Graduado em ciências econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia, é mestre em economia industrial pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já trabalhou tanto em sala de aula com orientação a alunos e grupos de pesquisa. O currículo dele é extenso, então a gente vai resumir aqui para a gente acelerar o nosso debate. Ô, Hermano, seja bem-vindo aqui ao programa. Você já esteve por aqui, não? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Eu tive aqui na oportunidade ali durante a pré-campanha. Era candidato, A gente está mostrando um pouco das propostas, do nosso plano de governo, das propostas que a gente tinha para a Prefeitura de Patos de Minas. Então, né, assim como a minha participação nas eleições foi na tentativa de qualificar o debate, trazer um pouco de um debate mais técnico para a política, é por isso também que eu venho aqui hoje para esse debate, tentar contribuir, devolver um pouco à sociedade a formação que eu tive nas universidades federais, né, nesse debate, nesse assunto que é o que eu estudei, né, economia, gestão pública, administração de políticas públicas através do poder público, né, da administração municipal, estadual ou federal. Muito bem, e a gente chama a atenção do ouvinte que pode fazer pergunta, né, Edivar? Daqui a pouco o ouvinte participa. O WhatsApp tá liberado já. Tá liberado. Fala o número aí, Edivar, então. Sem olhar. 3818-1798. Gostei. 388. Esse é mais fácil, né? 1798. Boa memória. Boa memória. Esse é mais fácil. Olha, atenção, consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro na hora, e ainda você concorre a um carro 0 km e uma viagem para o Nordeste. Disque Gás e Água Mineral, 3823-3131, WhatsApp 999-70-2821. E atenção, consumidor, na compra do seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131. O WhatsApp é o 999-70-2821. Peça seu gás Ultragás. Ô, Zé Afonso, vamos começar com o que está girando aí na boca do povo, né, Zé Afonso? O assunto principal com relação à administração pública, né? Que verdade. É a contratação dessa empresa aí, Zé. Então, exatamente, a gente não poderia, antes disso, Amado, deixar de explorar aqui o nosso convidado especial, o potencial que ele tem, né? Ao tempo que eu o cumprimento, irmão, acompanhei a sua campanha, achei que você foi arrojado, jovem ainda, mas demonstrando aquilo que nós precisamos ter, né? Pessoas que se lancem interessados em liderar, interessados em, sobretudo, no bem da nossa querida Patos de Minas. E é nesse sentido que eu começo perguntando a você sobre a administração pública. A gente sabe que são muitos os fatores que são necessários para que uma administração seja eficiente, por exemplo. Mas, na sua observação, o seu conceito de administração pública moderna e eficiente, qual seria, em resumo? Obrigado, Afonso. Então, uma coisa que é importante a gente já discriminar, eu acho assim de cara, né, é que a administração pública, ela tem aí diferentes aspectos da administração de uma empresa privada. Quando você está falando de uma empresa privada, ela tem um dono, tem um gerente, um gestor, alguém que tem, vamos dizer assim, total liberdade e autonomia para escolher os contratados, os fornecedores, o tipo de produto, promoções, o tipo de serviço. Ele é o dono realmente, né, da empresa, do dinheiro, do orçamento, e ele pode tomar decisões, vamos dizer assim, ditatoriais do ponto de vista da empresa, porque ele manda, né? O risco é dele, né? É esse, o ganho também é dele. Já na administração pública, é o próprio nome, ela é pública, ela deve ser transparente, deve ser publicizada, e tem também, além disso, a própria relação com os serviços prestados pela prefeitura. Então, vamos dizer assim, uma administração pública, ela não visa, na verdade, ela não deve visar, por exemplo, um lucro, como acontece numa administração privada. Ela tem que visar uma melhor prestação de serviço, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas e também se preocupar com a saúde financeira do Estado. Então, a administração pública, né, essa gestão do dinheiro público, dos serviços públicos, ele é mais complicado do que de uma empresa, porque além de ter toda a questão financeira que tem que ser sustentável, que tem que ser racional, que tem que ser responsável,
ela também tem essa questão de lidar com a sociedade direto. Então ela tem que lidar isso com contratos que são públicos, com contratos, parcerias que vão ser submetidas ao escrutínio público, né, à avaliação do público, porque essa é a natureza da administração pública. E também tem que lidar com uma série de servidores, com serviços de saúde, de educação, que na maior parte das vezes não segue uma lógica de eficiência econômica restrita. Porque a gente está falando, por exemplo, de escola, de alimentação das crianças, de merenda, de transporte escolar, que por muitas vezes, a depender, né, por exemplo, uma escola na zona rural, os custos vão ser muito mais altos e do ponto de vista racional, econômico, puramente financeiro, pode se mostrar não tão efetivo. Contudo, né, um gestor responsável pela administração pública, ele não pode se pesar apenas pela questão econômica e financeira. Ele tem que também olhar para o interesse público e lembrar, acima de tudo, que a gestão dele tem que ser voltada para as pessoas, para a população, e não apenas a interesses particulares de empresas ou de pessoas em particular. Então, esse é um primeiro fator que a gente tem que sempre ter destaque, né? Porque muito se fala, uma pessoa foi um grande empresário, ele pode ser um bom gestor público. Ok, ele pode ter ali algumas ferramentas e um entendimento sobre gestão financeira de sua empresa, que é particular dele. Contudo, a administração pública, ela tem esse a mais, né, essa dificuldade, que ela tem que lidar tanto com o público, com as pessoas, com a imprensa, com a Câmara de Vereadores, com todo esse processo que é mais burocrático, porque tem que ser tudo transparente, tem que ser tudo por etapa, tem que lidar com a população e também tem que lidar com a saúde econômica e financeira do município. Irmão, aí me suscita uma outra pergunta, emendando com essa aqui, que é a seguinte: então, o que é melhor para administrar um município? Seria o economista ou seria o empresário? É uma pergunta, eu sou muito suspeito para estar respondendo, né? Eu sou economista, doutor em economia, estudei bastante administração e formulação de políticas econômicas, né? Como que o governo pode realmente interagir com a sociedade e aí sim interagir com as empresas, buscando o bem comum, buscando um bem compartilhado. E só lembrando aqui o ouvinte que você foi candidato. Isso. Um economista candidato, mas quem venceu as eleições foi um empresário. Exatamente. Eu só fui candidato, né? Vamos dizer, eu só tive a audácia de ser candidato com 30 anos, assim, né? Com plena consciência de que sou novo, né, para estar candidatando, né, diferente dos outros perfis. Eu só me consegui candidatar, só tive a coragem exatamente pela formação e por já ter trabalhado com o governo de Santa Catarina e outros municípios no estado de Santa Catarina, entender da gestão pública. Então, assim, o que me deu coragem para me candidatar, para pensar um plano de governo, para submeter esse plano de governo para a população ao longo aí durante a campanha, foi exatamente eu conhecer, né, ter aí uma carga de conhecimento teórico e prático sobre a administração pública. Então, assim, o que me deu condições de estar pleiteando, né, participando das eleições, a meu ver, foi exatamente a minha formação. Isso, claro, não inviabiliza qualquer gente. Nós vivemos num país democrático, com todos os direitos políticos que todos podem se candidatar, podem participar e tudo mais. Porém, o que me levou, o que me permitiu, o que me deu coragem para estar ali como candidato foi a minha formação. Normalmente a gente já tem historicamente muitos empresários que utilizam, né, o seu histórico de empresário como qualificação para estar exercendo a administração pública. Assim como várias outras profissões carregam seu histórico, né, suas experiências de vida. Governador atual do estado, por exemplo. Exatamente. Contudo, né, tem que sempre estar atento, porque senão acontece exatamente como o governador e como algumas vezes o nosso próprio prefeito ele enfrenta, né, de perceber que essa administração pública ela é muito mais complicada do que a administração privada, porque passa por essas diversas instâncias, porque tem que estar dialogando com a população, com a imprensa, com a Câmara dos Vereadores. É uma administração muito mais, assim, política do ponto de vista social do que apenas quando você é um empresário, dono do seu estabelecimento, seja ele qual for, e que você define quem contrata, quem manda embora, quanto compra, por quanto vende. Então, isso é um recado, assim, eu como eleitor e para toda a população, para a gente entender que ter sido empresário ou ser empresário não é tão somente uma qualificação que é suficiente para a administração pública. Esse empresário tem que ter uma visão do coletivo, tem que ter uma visão do público e sempre, né, lembrando que tem que colocar os valores da população e interesse da população, bom serviço, melhoria da qualidade de vida, à frente de uma lógica financeira, de resultados puramente econômicos, de dinheiro em caixa. Bom, você está anotando isso nós estamos aí já em julho, final de julho,
7 meses de administração do Falcão. Você está notando tudo isso que você falou aí no prefeito Falcão? O Falcão ainda está no seu primeiro ano de mandato. Eu acho que ele está tendo, ao que eu tenho acompanhado, ele está tendo exatamente esse choque de realidade. Ele está tendo noção disso já ou não deu tempo ainda? É isso que você está querendo dizer? Eu acho que ele está tendo noção e agora ele está realmente entendendo como que é a prática de uma gestão pública, né? É muito diferente do Luiz Eduardo da campanha, que falava mal de radar, de semáforo, de multa, de zona azul, de algumas questões que não são práticas e também não são da alçada do prefeito a sua decisão. São críticas, né, na época, quando candidato, críticas muito mais eleitoreiras do que de fato práticas. E isso se ficou evidente assim que ele assume a prefeitura, ele tem que tomar decisões aquelas os quais ele criticava o prefeito anterior. Então, assim, isso também serve um pouco de atenção para mim, porque eu não quero me comportar dessa maneira, principalmente pela responsabilidade que eu tenho com meus títulos, com a minha formação. Todo tipo de crítica ou de debate que a gente se propõe a fazer com a prefeitura tem que ser qualificado e tentar entender, né, o porquê. Uma coisa que quando eu estava estudando o plano de governo, pensando sobre as políticas aqui de Patos, é sempre importante você lembrar, né, pensar se fosse muito simples de ser feito, seja retirar os radares, seja melhorar a educação, seja melhorar as contas públicas, saúde. Se fosse fácil de ser feito, já teriam feito, né? Então, assim, então, sempre quando você tem essa questão, o que eu posso fazer com a administração pública, você tem que pensar quais são os empecilhos disso e por que ainda não foi realizado. Porque por muitas vezes existem aí percalços que não são da consciência quando você é candidato, e à medida que você participe, se insere na administração pública, você percebe que não é tão simples assim, que algumas questões elas não são nem de escolha do prefeito, ele é muito mais um implementador, um executor, do que de fato quem decide ou delibera sobre algumas decisões. Você falou aí durante a campanha, você acha que ele pregou durante a campanha e não está conseguindo implantar na prefeitura, que é, por exemplo, reforma administrativa, que até agora não saiu, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, a questão dos radares, multas, a indústria da multa, velha política. Assim, existe, eu acho que no Brasil em geral, e isso não é uma crítica apenas destinada ao Luiz Eduardo ou a outros políticos, existe no Brasil, para você ser um gestor público, parece que você tem que estar mais preocupado com a campanha do que se preparar para governar. Então, quando uma pessoa fala assim, quero ser vereador, quero ser prefeito, porque não é porque ela tem um projeto, porque ela estudou, se preparou, se qualificou, tem uma equipe técnica, já estudou a prefeitura, o histórico da prefeitura, o orçamento, as despesas, a receita. E se ela se prepara para fazer uma campanha. Ela se prepara, ela tem que ter dinheiro para fazer uma grande campanha. Essa é a primeira coisa que eu sempre me ouvia falar, mas você é jovem, onde você vai arrumar dinheiro para campanha? Eu falei assim, eu não tenho e vou fazer do mesmo jeito, com a minha inteligência, com o meu conhecimento e com as minhas limitações. Então, o que me parece muito é que as pessoas se preparam mais para a campanha, para serem eleitos, do que de fato para governar. Você tocou num ponto importante, que é o que a gente nota no candidato, irmão, não estou falando especificamente de você, mas é exatamente isso, em geral. O candidato, ele conhece todos os problemas do município, no caso do candidato a prefeito, e tem solução para todos eles. Só que depois que ele é eleito, parece que... descobre que o buraco é mais embaixo. Exatamente, né? É como se fosse eleito não para aquele município que ele mora, mas para outro, né, que ele não conhecia. Esse eu acho que é o choque de realidade, que é a expressão que eu acho que o próprio Luiz Eduardo está tendo nesse primeiro ano de gestão, que é entender que ele não pode tudo como prefeito e que existe algumas limitações, algumas posições que ele, vamos dizer, quase obrigado a tomar, ele não tem escolha, e é muito mais de questão de gestor. Então, e esse choque de realidade, muito também representado por essa proposta de contrato que a gente vai debater mais à frente, para mim vem muito disso, né, de candidatos que se preparam para a campanha, mais se preocupam em ter apoiadores para a campanha, para fazer uma campanha ali que dura 1 mês e meio, na verdade, considerando o período de pré-campanha, talvez 10 meses, 12 meses, então que se preparam, que arrumam pessoas e tudo para participar da campanha e não exatamente do governo. E na hora de governar, aí você não precisa, né? Na verdade, você nem precisa mais de dinheiro, você precisa de pessoas qualificadas nos postos-chave, nas posições-chave, pessoas que saibam o que estão fazendo, que tenham um projeto, que estejam em sintonia com o projeto proposto pela administração pública e que saibam efetuar isso, que tenham capacitação técnica para efetuar isso. Isso aconteceu com o Falcão? Você acha que aconteceu com ele? Ele
contratou pessoas para campanha e não não tinha o pessoal para ajudar, para administrar a prefeitura? Assim aqui, já realmente trazendo, né, um ponto, uma visão mais crítica na questão de indicações, eu acho que ficou bem evidente ao ponto que muitas pessoas que participaram da campanha dele foram candidatos ou não, mas que participaram da campanha e que não foram eleitos, assumiram vários cargos dentro da prefeitura. E aqui, né, assim, a gente tem que olhar caso a caso para qual cargo que foi, qual qualificação que a pessoa tem, mas são, vamos dizer assim, esses cargos de indicação que deveriam ser ocupados por pessoas técnicas, que a gente viu ser ocupado por muitas pessoas que estavam próximas a ele durante a campanha. Não que essas pessoas que ocuparam esses cargos não sejam válidas para esses cargos, mas tem que ser avaliado exatamente para que o prefeito, ao longo da sua administração, possa recorrer a pessoas que têm conhecimento técnico e não apenas pessoas que ajudaram durante a campanha, né, nesse devolver o favor de ter ajudado ele na campanha. É o toma lá da cá, né? O famoso toma lá da cá. Mas esse toma lá da cá, ele pode ser virtuoso se for com pessoas qualificadas, que têm um projeto, que estudaram um projeto anteriormente junto com o prefeito, que se debruçaram, que sabe as nuances, que sabe as dificuldades, como o José Afonso colocou, né, de achar que tudo vai se resolver, que vai conseguir avançar em vários pontos, só que a realidade se faz muito mais forte, muito mais presente e limita muito aí os sonhos do então candidato e agora prefeito Luiz Eduardo. Bom, vamos entrar direto no assunto principal de hoje, que está repercutindo bastante na cidade, que é o prefeito contratou sem licitação. Inclusive eu ouvi isso uma entrevista sua na Rádio Clube ontem, né? Rodou no radar, né? Você falava sobre essa questão, que ele contratou sem licitação, isso aí está no site, está na imprensa, uma empresa no valor de 1.800.000 por ano para dar consultoria para a prefeitura. Você entende que é razoável esse valor? Seria mesmo necessário uma consultoria desse valor para um prefeito que se vendeu na eleição como gestor e queria montar uma equipe com pessoas de alta capacidade técnica? Isso foi pregado na campanha dele. Exatamente. Então, e aí eu quero separar aí aqui. A gente volta, até você já falou um pouquinho sobre isso. Isso. Eu acho que a gente tem que separar, assim, existem dois posicionamentos, né? Antes de tudo, a administração pública, como eu bem falei antes, ela tá submetida ao escrutínio do público, das pessoas, né? A avaliação das pessoas em geral. Então é papel do gestor, do prefeito, do governador ou do presidente da República estar conversando com a imprensa, com os órgãos representantes, os conselhos de educação, de saúde, com a Câmara dos Vereadores. Então, antes de eu trazer aqui meus posicionamentos, não se trata aqui de eu atacar o Luiz Eduardo, diminuir a administração dele, e sim exercer o nosso papel como cidadãos, a imprensa como seu papel que tem que cumprir, né? Sem a imprensa a gente não tem uma democracia de fato, que é exatamente discutir e debater esses posicionamentos da prefeitura. Como eu falei, em uma empresa, se fosse uma empresa privada, o dono decide e isso está decidido. Mas como a gente está falando de uma administração pública, ela é submetida ao público, ao povo, para ser debatida, questionada, acompanhada. E, a meu ver, é assim que a gente evolui como sociedade. Uma sociedade mais ativa politicamente, que se preocupa com o seu dinheiro, porque, afinal de contas, esse dinheiro, né, 1.800.000, é o dinheiro dos nossos impostos, arrecadados dos nossos impostos. Então, assim, a gente tem que, talvez, evoluir e entender que esse debate político, ele não deve ser feito de um fla-flu, de times, de paixões, e sim de maneira técnica e saudável, né? Então, já aproveito aqui para complementar a Rádio Clube, a imprensa, todas essas pessoas que fazem esse intermédio entre a sociedade, entre as pessoas e o poder público. Isso é vital para a gente evoluir como sociedade, porque aí tanto os cidadãos, né, e os eleitores ficam atentos sobre como está sendo feito, né, essa gestão da nossa vida, como também o próprio gestor, né, o prefeito, a sua equipe, fica atenta, sabendo que estão tendo seu trabalho acompanhado. Eles cobram transparência e coerência, né? Exatamente, e isso pressiona para ter uma administração pública mais eficiente. Então, eu acho que a gente, assim, como sociedade, deve evoluir para entender esse debate político de maneira mais saudável. Entender que não é para atacar ou diminuir ou de alguma forma ofender quem está na gestão, e sim para a gente exercer esse papel civil e de cidadão de debater a nossa cidade. Quanto a esse contrato especificamente, né, eu acho que passa muito sobre essa questão de choque de realidade, né? O Luiz Eduardo, ele infelizmente teve que fazer algumas indicações, como eu coloquei, né, de pessoas que estavam próximas da campanha, colocaram para dentro da prefeitura, e agora ele vem gastar, né, 1.800.000 aí do orçamento da prefeitura, contratando uma empresa de fora para ir para dentro da prefeitura
sugerir, melhorar, aprimorar. O que fica mais latente aí, vamos dizer assim, do ponto de vista político, é que durante a campanha, com um discurso de diminuir os gastos com a prefeitura, diminuir a máquina pública, menos governo, né? Que é um discurso bem fácil de ser feito durante a campanha, porque realmente ninguém gosta de pensar que está gastando o seu dinheiro com um funcionário que não trabalha, ou funcionário que não é qualificado. Então, é um discurso muito fácil durante a campanha, falar que quando você vai assumir, vai diminuir o número de cargos comissionados, vai demitir pessoa que não está trabalhando. Reduzir o salário. Reduzir os salários. Porém, quando você vai para a realidade, o que a gente vê é o prefeito que, infelizmente, teve que indicar vários cargos para o pessoal que participou da campanha dele e agora está tendo que contratar com um orçamento bem volumoso. Só para a gente ter uma ideia, assim, esse 1.800.000 é o orçamento de algumas secretarias, né? A gente não está falando da secretaria. Pode representar alguma secretaria. É o orçamento de algumas secretarias, não da Secretaria de Educação, de Saúde, que são as maiores. Ou seja, você está querendo dizer com isso, pelo que eu estou entendendo, que pode ter que tirar esse dinheiro de alguma secretaria para poder bancar aí essa questão. Exatamente, né? Quando a gente olha ali no contrato, de onde vai vir os fundos, né? De onde vão vir esses 1.800.000, eles são recursos ordinários, ou seja, são recursos que o prefeito pode implementar onde ele quiser, a grosso modo. E ele decidiu, então, gastar esse 1.800.000 para contratar essa consultoria. Esse dinheiro poderia estar na Secretaria de Educação comprando ônibus novos, poderia estar aí melhorando a qualidade da merenda escolar, pode estar para pagar consultas e exames da fila de exames da Secretaria de Saúde, na Secretaria de Infraestrutura e Transporte, melhoria de estrada, enfim. Ele poderia alocar esse recurso em qualquer espaço. Ele, como gestor, ele fez a escolha de contratar essa consultoria e ele vai arcar com os riscos e com o bônus aí, com os louros de ser uma boa, uma feliz ou uma infeliz escolha. Mas a questão é essa, esse 1.800.000 sai do orçamento, a nível de comparação, é um orçamento próximo de algumas secretarias menores, como de Diretoria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, a própria Secretaria de Planejamento. Então, o que fica muito assim, por exemplo, que para mim na hora pareceu tudo bem, ele vai extinguir uma secretaria, como por exemplo de Planejamento, e vai terceirizar essa administração pública para uma empresa privada. E aí a gente tem um ponto também de veras interessante, que é exatamente esse movimento de privatizar a administração pública. Porque é uma empresa privada, o Instituto Arkley é um instituto que tem dono, que tem lucro, que os seus donos têm seus interesses, que têm suas relações. Eles vão para dentro da prefeitura, eles, se não me engano, eles não vão ter poder deliberativo, e sim vão ser consultivo para o prefeito. E eles vão, então, adotar essa lógica do privado dentro da empresa, dentro da administração pública. Durante um ano, para fazer todo esse planejamento. Então, assim, o que me vem é isso, né? De onde que ele vai tirar esse dinheiro para colocar, para contratar essa empresa para ajudar ele na administração. Porque, né, como eu falei, são recursos que ele pode aplicar onde ele quiser. Então, vamos dizer assim, ele tem que tirar de algum lugar para poder aplicar. E, de novo, né, só retomando o ponto central, que num discurso eleitoreiro de campanha de diminuir a máquina pública, a gente vê aí a realidade agora, realmente tendo que contratar e gastando, vamos dizer assim, quase que um orçamento de uma secretaria durante um ano, aumentando aí os números de funcionários, pessoas que vão estar trabalhando com ele, porque de fato a administração pública existe nuances e, vamos dizer assim, detalhes, muitos detalhes em vários, vamos dizer assim, dinheiros, né, em vários orçamentos. Tem dinheiro que vem do governo federal, do estadual, para obra específica, para alguma atividade, e existe vários meandros burocráticos aí que exigem pessoas qualificadas. E se infelizmente essas pessoas, né, essas indicações foram cobertas por indicação política, sobra então a necessidade de contratar pessoas, e no caso uma empresa de fato qualificada, para assessorar ele nessa administração. Bom, nós temos que fazer um intervalo, Zé. Eu quero apenas fazer um comentário final aqui, ele pode até voltar ao tema depois, mas é pelo seguinte, é porque a preocupação, primeiro, com a questão legal, né? Que evidentemente não somos nós que vamos analisar minúcias da lei, né, das brechas da lei, etc e tal. Isso cabe, inclusive, à Câmara Municipal, ela deve observar isso, porque é uma questão que precisa ser observada também, não é simplesmente aceitar que a inexigibilidade está legal e etc e tal. Mas a outra questão é exatamente essa que você colocou.
irmão, que é o seguinte: se você é eleito prefeito e você convida uma equipe, né? Essa equipe assume com qualificação, quer dizer, eu vou colocar técnicos, especialistas em administração e gestão pública, e de repente eu tenho que contratar uma empresa para ensinar como é que vai ser, quer dizer, essa equipe então não tem qualificação para isso? Será que eu errei na convocação, no convite a esses técnicos, né? Eu vou precisar dessa consultoria para mudar todo o esquema, e eles vão ter que ser dispensados, ou eles vão ter aulas, vão aprender como é que é uma gestão pública. Bom, nós vamos voltar para falar sobre isso, que eu tenho que fazer um intervalo. E nós vamos falar também aquilo que o Zé falou dentro dessa linha aí. Será que lá dentro da prefeitura, como servidor público, não tem esses profissionais para prestar esse serviço? E a participação do ouvinte também daqui a pouco no 388. Diga lá, Edival, o número aí, vamos ver se você tá lembrando. Ele tá concentrado ali, ó. 1798, 388 1798. A Minas Safra Brasil e Funerária Patense são empresas do Grupo Patense. Comunica a seus associados que continua a promoção Indique e Ganhe. Indique parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. Minas Safra Brasil, Prefeito Camudi 984, é anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando no 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Intervalo 8h33, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. O casamento da Bruna estava cheio de sorrisos. Dela, do noivo, da família e da dona Jacira, que conseguiu abrir sua confeitaria a tempo de atender ao casamento. Esse final feliz só foi possível porque na cidade da Bruna e da dona Jacira, a Lei de Liberdade Econômica já foi implementada, permitindo a abertura de empresas de baixo risco, sem a dependência prévia do alvará, a contratação de empregados de maneira mais rápida e muitos outros benefícios para o comércio e para toda a cidade. Com a Lei de Liberdade Econômica é assim: mais liberdade e menos burocracia para empreender e gerar empregos. Verifique como está a lei na sua cidade. Saiba mais em gov.br/liberdade econômica. Lei de Liberdade Econômica. Mais do que uma lei. Benefícios para todos. Adote as medidas de proteção contra a Covid-19. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Na vida, haverá desafios e pessoas preparadas para a conquista. Para quem entende que o futuro reserva grandes oportunidades, a educação sempre fala mais alto. Vestibular de Inverno 2021, Unipam. Inscrições abertas. Informações em vestibular.unipam.edu.br. Unipam. Educação que transforma. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Abóbora cabotiá Baby inteira, batata doce roxa, cebola pirulito e inhame chinês Baby 97 centavos. Banana nanica, cará extra, cenoura e melão moderno 1,97. Feijão carioca tá barato 2,99 o quilo. Galinha congelada 6,98 o quilo. Alho debulhado 7,97 o quilo. A 100 27,89 o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Promoção Julho do Consignado Cicobi Credicopa para aposentados e pensionistas do INSS ou funcionário público federal. Você que precisa reformar sua casa, viajar de férias, deixar as contas em dia, não perca tempo. Quer um exemplo? Se você recebe um salário mínimo, pode adquirir um crédito de R$15 mil e você vai pagar apenas R$304,85 ao mês, em 84 vezes. Procure nossa agência no centro de Patos de Minas, na Praça Desembargador Frederico 37, antiga rodoviária. Fique atento, não precisa ser cooperado ou correntista para contratar. Cicobi Credicopa. Mais que um banco, a sua cooperativa de crédito. Tínhamos certeza que esse momento chegaria. A página finalmente começou a virar, ou quase isso. São novos tempos. O Da Vinci se reinventou, adaptando a tecnologia em nossa forma de ensinar. A missão segue a mesma, e os desafios estão sendo vencidos dia a dia. Implementamos o ensino híbrido. Desenvolvemos uma plataforma única para avaliação online e modernizamos todas as nossas salas de aula para proporcionar conforto e segurança aos nossos alunos. O Da Vinci se orgulha em fortalecer uma educação completa que vai muito além do ensino
E você tem a oportunidade de vir para o colégio que mais cresce e mais aprova em Patos de Minas. Então corre! Temos pouquíssimas vagas remanescentes. Colégio da Vinci. Conectados pelo coração. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Rádio Clube. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento, faleceu ontem em nossa cidade a senhora Hilda Rodrigues do Nascimento. Ela residia na rua Almério José de Souza, no bairro Boa Vista. Deixa a filha Kátia, o genro Joaquim Bolão, os netos Daniele, Quinzim, Denise e a bisneta Isabela e demais familiares. O cerimonial está acontecendo na Funerária Bom Pastor, na sala 3, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 9 horas da manhã. Logo após, sairá para sepultamento no cemitério da comunidade de Leal. Serviço Funerário Bom Pastor, informando o falecimento da senhora Hilda Rodrigues do Nascimento. Agora são 8 horas e 38 minutos. 98,3 Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. O Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, em parceria com a Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, FUNPEC, com a Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas, ACIPAS, com a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, Amapar, e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, CISPAR, promoverão curso de pós-graduação em gestão pública. Então, mais uma vez, aqui nesse espaço do Unipan, nós estamos lembrando que esse curso objetiva responder aos anseios da comunidade regional, na medida em que se propõe a formar gestores capazes de melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos ao cidadão e aumentar a competitividade do país, promovendo a modernização da gestão pública, visando a modernização da gestão municipal. A pós-graduação é destinada a profissionais de qualquer área de formação que buscam conhecimento na gestão pública e a servidores públicos concursados ou ocupando cargos em comissão que queiram aprimorar sua prática profissional em órgãos públicos. A especialização ocorrerá na modalidade semipresencial, educação à distância e presencial. O investimento em função da parceria é de apenas R$ 369 mensais e as aulas terão início no dia 13 de agosto. Portanto, aproveite essa oportunidade que é ótima. Para mais informações, acesse pos.unipan.edu.br ou entre em contato pelo fone 3823-0320. Unipan lembra, ao vacinar-se, leve 1 quilo de alimento não perecível para a campanha Vacinação Solidária. Unipan, educação que transforma. 8h40, Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa que ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento. O Residencial Luiz XV, 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Você participa conosco no 3818-1798. Já o Edvar traz a participação dos ouvintes. Olha, atenção, produtor rural, essa é para você. O Plano Safra 2021-2022 já está disponível no Cicobi Credicopa para o produtor familiar, médios e grandes produtores rurais, melhor para sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio e investimento.
comercialização e industrialização, tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, que é a Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação, Edivar Santos. Pois é, o amigo ouvinte participando conosco no 388-1798 aqui no WhatsApp da Rádio Clube. Ô, irmão, é o seguinte, tô perguntando o seguinte, ó, a assinatura desse contrato, né, entre a prefeitura e essa empresa prestadora de serviço aí, é um atestado de incompetência da própria equipe nomeada pelo prefeito Falcão? Você acredita que seja ou não? Eu não vou usar esse termo de atestado de incompetência, mas acredito que é isso, né? Um choque de realidade. A gente está aí com quase completando um ano de gestão, né? Meio ano de gestão. O prefeito vai ter o próximo grande desafio dele, que é propor o orçamento para o ano que vem. Um orçamento esse que ainda não tem a garantia de restituição da queda da arrecadação. Devido à pandemia, o governo federal, né, a Câmara dos Deputados aprovou que o governo federal restituiu a queda da arrecadação dos municípios e estados para esse ano. O orçamento que a gente está executando esse ano foi escrito e aprovado ano passado. Para o próximo ano, para o ano que vem, e aí cabe à equipe econômica do governo, né, o governo municipal, propor esse orçamento para o ano que vem, e aí não tem essa garantia dessa restituição. Então vamos dizer assim, vai ser muito mais complicado fazer esse orçamento esse ano nesse contexto. Então, assim, para mim o que muito me parece é esse choque de realidade. Então a gente está aí completando esse primeiro ano de governo, a reforma administrativa tão falada e aventada pelo prefeito ainda não saiu. Então acho que essa, né, a contratação dessa empresa é exatamente para correr atrás desse tempo, né? Trazer quem já tem experiência, quem já tem qualidade técnica para dentro da prefeitura, para que agilize esse processo aí de reforma administrativa e que consiga de fato, né, o prefeito consiga entregar aí o que ele prometeu, que é uma gestão diferente. Claro que o diferente nem sempre significa que é bom, né, que é melhor. A gente passa, né? É tradicional de todo prefeito ou novo prefeito que assume fazer uma reforma administrativa. Contudo, normalmente isso é feito nos seus primeiros meses de governo. Normalmente, assim, é o primeiro grande projeto de lei que o executivo manda para o legislativo é essa reforma administrativa, porque ele vai mudar as secretarias, os cargos, quem vai indicar, e vamos dizer assim, normalmente a primeira grande matéria que se passa na Câmara dos Vereadores a respeito da administração pública. E isso até hoje o prefeito não entregou, né? A gente ainda não tem, eu pelo menos não tenho tantas informações sobre como anda essa nova governança. O que a gente repara é que o prefeito assumiu e a prefeitura manteve boa parte, não só dos servidores, dos secretários, como da própria estrutura da administração da nossa inclusive a parte financeira, que é uma das principais. E aqui eu, né, quando eu vi a indicação, a manutenção da secretária, achei que foi um movimento muito sensato, bem sensato, assim, a gente acompanhando as finanças do município de forma assim ampla, né, de forma de fora, como contribuinte normal. O município de Chupatos tinha assim tem uma saúde financeira invejável, muito melhor que muitos municípios do estado. Então, vamos dizer assim, eu acho que é isso, para correr um pouco atrás do tempo perdido, né? Assim, acredito que as dificuldades inerentes e que talvez a equipe dele não estava pronta, preparada, perceberam que é melhor trazer alguém de fora, qualificado, de fora da cidade, uma empresa de fora, para assumir ou para assessorar ou ajudar o prefeito a fazer o trabalho dele. Bom, economia e política estão atreladas, andam juntas. Não, essa assim, dúvida, né? Com certeza, assim, um dos fundamentos básicos que a gente aprende na faculdade que não existe economia sem política. Pois é, e aí a pergunta é o seguinte, nós estamos vendo o município de Patos de Minas haver navios na questão de investimentos por parte do governo do estado aqui em Patos de Minas e na nossa região como um todo também. Você acredita que o atual prefeito Isidoro Falcão, podia usar mais a força política que ele tem junto ao governador para melhorar a situação em termos de investimentos para Patos de Minas e para a região, coisa que não está fazendo? O que me preocupa muito é que, na verdade, a gente percebe que essas relações políticas entre o prefeito com o governador trouxe pra gente más notícias, né? A gente teve um episódio aqui que foi lamentável, em que o secretário de saúde do estado teve aqui em Patos, ali logo após aquele período mais crítico da pandemia, a gente achando que ia, né, anunciar novos leitos, expansão do nosso hospital regional. O que veio foi um grande cavalo de Troia, que o secretário aqui veio relatar, ou veio declarar a abertura do edital para terceirização do Hospital Regional Antônio Dias Maciel. E são 8 hospitais regionais do estado de Minas Gerais, em todo o estado, né? E o primeiro
e especial a ser cobaia desse tipo de terceirização da nossa saúde pública foi Patos de Minas, e aqui é quase que muito difícil não entender que a proximidade entre o prefeito com o governador Zema permitiu que o governador escolhesse o Hospital Regional Antônio Dias como o primeiro, como a cobaia desse experimento, que é trazer as organizações sociais para dentro da administração do Hospital Regional. Então, é claro que existem aí alianças com deputados, né, com deputados próximos, que eles conseguem emendas. Essas emendas também a gente tem que estar sempre atento, porque elas sempre vão chegar. Então, assim, sempre a gente tem que olhar quando que de fato elas caem na conta da prefeitura. E teve aí o papel das emendas parlamentares, foi fundamental, principalmente no combate à pandemia, um dinheiro extra que tinha que vir. Contudo, assim, as relações mais estruturantes, como saúde pública, educação, infelizmente a proximidade do prefeito com o governador tem nos trazido, vamos dizer, menos esporos e mais problemas, que foi como o caso do Hospital Regional, que agora felizmente foi barrado pela Assembleia Legislativa na votação do projeto de lei que agora de fato impede que o governador avance com essa proposta de terceirizar o hospital. E pode segurar, porque o vice está vindo aí. Se o governador trouxe más notícias, imagina o vice. Tomara que não. Ô Zé, vamos completar, dá tempo ainda, porque eu tenho que fazer mais um intervalo. Aquilo que você falou antes do intervalo. Rapidinho, também, o irmão, eu peço que você responda mais rapidamente para a gente fechar mais um bloco. São tantas coisas aqui, são tantos conhecimentos dele que às vezes a gente até se perde aqui nas perguntas, né? Mas a questão da vinda do vice-governador, ele vai receber o título de cidadão patense hoje. Então, de repente, isso vai motivá-lo a trazer também. Dá boas notícias. Boas notícias, na verdade. Título de cidadão patense. De cidadão patense, logo mais à noite na Câmara Municipal. Tem algum motivo para isso? Essa é a pergunta que eu também gostaria eu gostaria de saber. Você sabe, tem essa informação ou não? Saiba, não. Falar nisso, o Zema já recebeu o título de cidadão? Não me lembro. Porque se ele não recebeu, quer dizer, Então vamos fazer um intervalo então. 8h49, olha, atenção, hein? Atenção, consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro na hora, e ainda concorre um carro 0 km e uma viagem para o Nordeste. Diz que gás e água mineral, 3823-3131, o WhatsApp é o 999-70-2821. E atenção, consumidor, na compra do seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal, essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131 e o 999-70-2821 e peça seu gás Ultragás. Irmão, eu quero que você responda no próximo bloco. Com relação a lá e tem uma cidade próxima. Você não deixou fazer a pergunta, você me pediu para fazer. Eu liberei, se você não lembrou a pergunta, eu passei para frente pra gente ir embora. Eu não falei que não lembrei, só falei que são tantas. Então vamos embora, faz a pergunta que o tempo tá. Tudo bem, mas é dentro daquilo que a gente já havia falado. Aí eu perguntaria, se você fosse eleito prefeito, tivesse sido eleito, você faria diferente? Quer dizer, seria possível para você assumir a prefeitura depois de conhecer a realidade da prefeitura e no momento da transição, principalmente, né, da equipe de transição, aprofundar ainda mais, você já começar o seu governo já com uma proposta de um novo modelo de gestão pública? Eu acho que é muito possível, e principalmente com as qualificações técnicas de pessoas que a gente tem à disposição aqui no nosso município. A gente tem grandes centros universitários que formam profissionais de alta qualidade e, vamos dizer, e se você ocupa esses cargos de indicação política com pessoas qualificadas, pessoas muitas dessas que não estão dispostas a participar de campanha, né? Não tem esse espírito de eleição, mas que podem muito contribuir com o seu conhecimento sobre sobre leis, né? Sobre direitos, sobre gestão pública, mas que infelizmente não participam de campanha. Então, se preenchido esses cargos de indicação com pessoas técnicas e se principalmente esse trabalho fosse feito com pessoas que já conhecem Patos, a administração, a gestão da nossa região, seria possível construir tanto essa reforma administrativa, como também as metas, os projetos ao longo do período de transição. Na verdade, ao meu ver, isso tinha que ter sido feito até antes da própria, né? Como eu disse, se preparar para governar e não se preparar para uma eleição. Como parte do plano de governo. Exatamente. Quando, na oportunidade dos debates, eu tive com o Luiz Eduardo, uma questão que eu fiz, que tinha ali várias ótimas propostas para a educação, só que totalmente inexequíveis, né? Impossíveis de serem colocadas em prática, exatamente pela limitação financeira, né? Então, assim, se a gente pode e deve valorizar as pessoas aqui de Patos, saber que elas trazem uma carga e um conhecimento da nossa própria região, que pode sim
tornar a administração muito mais eficiente, tanto do ponto de vista de aplicação dos recursos onde devem ser aplicados, como também do ponto de vista financeiro dentro da empresa. Você está querendo dizer que 1.800.000 daria para contratar muita gente de Patos, dar emprego para muita gente? O dinheiro ia girar e circular aqui dentro da nossa cidade e pessoas com competência também para trabalhar. E principalmente no cenário que a gente está aí, 15% de desemprego, né? O desemprego assolando tanta gente e ver a nossa juventude se formando sem emprego, seria assim, uma grande oportunidade para fazer, com todo esse dinheiro aí, um grande centro de formação para muita gente. A gente está falando aí de quase R$150 mil por mês, que assim, dentro ali dos cargos da prefeitura, daria ali 20, 30 pessoas pensando. 30 empregos por mês, mais ou menos. Pensando esse projeto para a nossa cidade, 30 pessoas, que ao contrário, nesse contrato, são três funcionários período integral e 3 meio período. Então, assim, dado o valor. Isso dá quase R$30 mil por pessoa, gente. É um bom salário, né? Assim, por mês, a gente espera que isso, e o ônus e o bônus aí da escolha desse contrato vai ficar com o prefeito, né? Isso cabe à responsabilidade dele. Se for um contrato feliz, se de fato a empresa conseguir entregar, vai ser bom, né? Um bom resultado, uma boa escolha. Contudo, se não se mostrar, se a empresa não conseguir entregar toda a economia que ela promete, toda a eficiência que ela promete, o próprio prefeito também vai ter que arcar. Aliás, você falou também custo político disso. Você falou em gastos públicos, inclusive na educação. É bom lembrar que com a municipalização do ensino estadual, ainda que não em toda a sua extensão, já é mais um abacaxi, mais um gasto para a municipalidade. Vamos para o intervalo, 8h53, não dá mais tempo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Promoção Julho do Consignado Cicobi Credicopa para aposentados e pensionistas do INSS ou funcionário público federal. Você que precisa reformar sua casa, viajar de férias, deixar as contas em dia, não perca tempo. Quer um exemplo? Se você recebe um salário mínimo, pode adquirir um crédito de R$15 mil e você vai pagar apenas R$304,85 ao mês, em 84 vezes. Procure nossa agência no centro de Patos de Minas, na Praça Desembargador Frederico 37, antiga rodoviária. Fique atento, não precisa ser cooperado ou correntista para contratar. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a sua cooperativa de crédito. Atenção! A empresa Aurora Alimentos contrata vendedor externo para atuar em Patos de Minas e região. Salário de R$3.100 mais comissão e benefícios como plano de saúde, odontológico, vale-refeição, PPR, entre outros. O candidato deve ter carro próprio e experiência com vendas externas no varejo de Patos. Para se candidatar a esta vaga, envie seu currículo para rhminas@auroraalimentos.com.br. Experiência como vendedor no ramo alimentício será um diferencial. Contratação imediata. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul está realizando uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas. Faça sua doação e ajude as entidades beneficentes. Casa das Meninas, Lar dos Idosos e Lar Padre Alaor. Você pode deixar as fraldas no prédio do Sistema Clube até o dia 30 de julho ou ligar para que as voluntárias da Fraternidade Cruzeiro do Sul busquem a doação em sua casa pelo telefone 99665-9850. Vamos aproveitar esta oportunidade de contribuir com os nossos irmãos menos favorecidos. Tínhamos certeza que esse momento chegaria. A página finalmente começou a virar, ou quase isso. São novos tempos. O Da Vinci se reinventou, adaptando a tecnologia em nossa forma de ensinar. A missão segue a mesma e os desafios estão sendo vencidos dia a dia. Implementamos o ensino híbrido. Desenvolvemos uma plataforma única para avaliação online e modernizamos todas as nossas salas de aula para proporcionar conforto e segurança aos nossos alunos. O Da Vinci se orgulha em fortalecer uma educação completa que vai muito além do ensino. E você tem a oportunidade de vir para o colégio que mais cresce e mais aprova em Patos de Minas. Então corre! Temos pouquíssimas vagas remanescentes. Colégio Da Vinci. Conectados pelo coração. Rádio Clube. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento, faleceu ontem em nossa cidade a senhora Hilda Rodrigues do Nascimento. Ela residia na rua Almério José de Souza, no bairro Boa Vista. Deixa a filha Kátia, o genro Joaquim, Bolão, os netos Daniele, Quinzim e Denise, a bisneta Isabela e demais familiares.
Cerimonial acontecendo na funerária Bom Pastor, na sala 3, na Avenida Paracatu, no Rosário, e as homenagens de despedida acontecem até daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Logo após, sairá para sepultamento no cemitério da comunidade de Leal. Serviço Bom Pastor informando o falecimento da senhora Hilda Rodrigues do Nascimento, 8h56. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h57, a Mirasaf Brasil e Funerária Patense, empresa do Grupo Patense, comunica a seus associados. Continua a promoção Indique e Ganhe, indique parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. Mirasaf Brasil, Prefeito Camudim 984, anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando no 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Um minuto para você resumir aí os participantes, Edivar. Pois é, o Hamilton lá de Arraial dos Afonso, Hamilton, resumindo aqui, cumprimentando e lógico falando aqui a respeito das mídias sociais. É muito trabalho em mídia social para depois pouco trabalho efetivo. Vanderlei também participando com a gente aqui, perguntando também se você foi convidado pelo prefeito para participar da equipe dele, técnica dessa nova gestão. Na verdade não, eu posso confessar aqui que na época ali do processo seletivo, eu até me candidatei ao processo seletivo, achei que seria, assim, eu acho que eu tenho algumas qualificações que poderiam ser úteis para a prefeitura. Contudo, até fiz entrevista, falei, fui candidato e tudo mais e coloquei essa questão, né, que acredito que não só pela minha qualificação técnica, mas também pelos contatos políticos que eu tenho dentro do meu partido, a gente poderia trabalhar junto, né, utilizando-se desses contatos, eu dentro da prefeitura. Só que infelizmente o Falcão optou por outras pessoas com, né, outras qualificações, mas eu me coloquei à plena disposição, até porque mesmo durante a campanha eu falava muito isso. Eu estudei muito, planejei políticas, planos, né, em vários setores da nossa cidade, não era para mim, e aquilo eu não quero, né, que fosse jogado fora. Por isso também eu passei boa parte desses planos e projetos para alguns vereadores, para que a gente dê continuidade, porque vamos dizer, eu estudei e preparei e eu não quero perder esse trabalho, e foi destinado aí para quem possa encaminhar eles. Bom, não dá mais tempo. Só agradecer aqui a Marlene, né? O Kleiber falou que falta qualificação para os funcionários da prefeitura, o Rui lá do Pilar, o André participando com a gente aqui, a Angelita Fernandes, o Carlos, nossa, Vanderlei, muitos amigos aqui. Agradeço, não dá tempo pra gente fazer mais perguntas, mas beleza. Explicações. Oi, mano, obrigado pela sua participação aqui no programa. Vamos voltar a falar de vários assuntos aqui. Grande abraço para você, bom dia. Obrigado a todos, obrigado ao ouvinte da Rádio Clube. É um prazer estar aqui contribuindo. Isso me realiza como profissional e como cidadão. Parabéns a imprensa cumprindo aí um papel essencial para a gente poder evoluir na nossa vida, na nossa administração pública, na nossa qualidade de vida. Beleza. Bom, Zé Afonso, amanhã nós voltamos, né, Zé? Vamos voltar. Amanhã é quinta. Amanhã é quinta, Na sexta nós vamos ter a doutora Lorena Faria, né? Tá, beleza. Ô, irmão, muito obrigado também da minha parte, um grande abraço. É bom que você esteja em Patos, viu? E obrigado pela contribuição. Ô, Divar, até amanhã. Só agradecer, o Kleber tá dizendo assim, falta investir no profissional da prefeitura, investimento na qualificação do profissional da prefeitura. Obrigado, daqui a pouquinho eu volto aqui no radar. Em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, acesse dornellesimóveis.com.br. Mirasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Tem gás na Fátima Porto, em frente ao Marte Minas, agora também com Disque Água, 3823-3131. Unipar, educação que transforma. Vem aí o Otaviano Marques com Rádio Ajuda, na sequência o Edivar Santos com o Radar. Amanhã estaremos de volta. Bom final de manhã, bom dia, capital nacional do milho. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Rádio Clube 98. Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento, Sonoclean. Acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM. Mais que nutrir, é ir além.